nós vamos desenvolver hoje é, aliás, o que acomete mais de 350 milhões de pessoas ao redor do mundo, qual seja depressão. O que é a depressão? Antes de mais nada, é necessário que façamos uma distinção entre tristeza e depressão. Tristeza é uma alteração de humor que não pode ultrapassar 14 dias seguidos. É natural ter um momento de tristeza. Um ente querido veio a falecer, teve um findar de um relacionamento, enfim, normal passar por um momento que a gente também chama de luto. Esse luto é imprescindível, senão adoece-se psicologicamente. Mas em ultrapassando os 14 dias, nós cairemos na depressão, havendo essa, entre aspas, tristeza persistente, essa falta de motivação, vendo-se a vida cinza, etc., nós estaremos dentro do quadro de depressão. E depressão é doença, não é frescura, não é falta de vontade, falta de fé, falta de coisa alguma. É falta de neurotransmissores produzindo certas substâncias próprias. Traduzo. É necessário que se tenha um nível de serotonina para termos bem-estar. É necessário que tenhamos um nível de dopamina para termos motivação. Se faltantes esses neurotransmissores, teremos uma depressão neuroquímica, ou seja, o neurônio está produzindo a menos certo quimismo imprescindível ao bom funcionamento do lado psicológico do ser humano. Então, depressão, no aspecto neuroquímico, é isso. Mas tem outras depressões. Por exemplo, podemos ter uma depressão puramente psicológica. Quando eu digo puramente, até que não é tão apropriado dizer, mas eu quero dizer assim, mais predominantemente psicológica. Essa que o ser sente tanta perda, né? Vem sofrendo tanta perda, tantas agruras, e ele se revolta. E essa revolta faz com que ele se sinta numa situação de profundo desagrado. Quando eu digo predominantemente, é porque toda depressão tem um fundo ou é ocasionada por aquela questão neuroquímica que eu falei. Isso é imprescindível. É como se nós, para nos molharmos, precisamos da água. A depressão, para se instalar, precisa da baixa dessas substâncias dos neurotransmissores. Mas essa psicológica eu quis separar apenas num viés de uma depressão mais voltado ao ambiente psicológico. Houve a quebra, a ruptura abrupta de uma relação amorosa. Aí se instala demasiadamente longa a chamada fossa. Essa fossa pode ser uma depressão com cunho maior no âmbito psicológico. Essa é a minha intenção de repassar o conceito. E podemos ter uma depressão espiritual. O que é uma depressão espiritual? Uma depressão espiritual é aquela depressão onde nós somos influenciados por espíritos. E o Espiritismo mostra bem isso através da influência, questão 459 seguinte do Livro dos Espíritos. Nós somos influenciados por esses espíritos e nós vamos ficando tristes, aí nós vamos ficando depressivos, esses espíritos vão nos roubando as energias, vão nos transformando quase que em um vegetal. Essa é uma depressão
espiritual, que também, para se instalar, precisa ter a queda dos neurotransmissores que eu falei. Mas o start dessa depressão foi a influenciação espiritual ou um processo também chamado de obsessão. Então, isso é uma depressão para uma visão espírita. Por que nós temos essa depressão espiritual? Por que nós temos esses processos depressivos de um modo geral? Porque nós, em outra existência, causamos, danificamos, fragilizamos o nosso psiquismo. Então, não é por acaso que sofremos esse processo depressivo. Tem uma causa em vivência anterior de cunho espiritual. Isso explica o grande número de depressão, inclusive o aumento atual da depressão, porque está tendo um aumento da fragilidade do humano. Para resumir e terminar, depressão é o seguinte: eu sofro uma perda, me revolto com a perda, essa revolta produz a depressão. Então, depressão é igual revolta originária de uma perda. Cuidado para nós, então, quando tivermos que lidar com perda, para não nos revoltarmos. Estarmos com tranquilidade diante dessas perdas, porque todas as perdas são passageiras. Agradeço muito, um grande abraço a todos.